Olá, raios de sol! E vamos dar sequência a essa playlist maravilhosa sobre os nossos centros, as nossas esferas energéticas, que são os chakras. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro chakra, Manipura Chakra. Mas para você que está chegando agora nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou Pamela Schaefer, conhecida também como Pan Surya, idealizadora do método MAS, Movimentos, Aromas e Sentir. E essas aulas sobre os chakras, essa playlist, fazem parte também do Yoga MAS, onde a gente traz os movimentos, asanas em consonância com esse chakra e sempre antes das vivências, aquela inalação de algum óleo essencial correspondente a esse chakra. E vamos falar então de Manipura Chakra, que é o nosso centro de energia que vai, digamos assim, governar a nossa capacidade de sermos confiantes, assertivos, de tomarmos as decisões a partir de um lugar consciente da nossa sabedoria interior. E também a chave que vai desbloquear o nosso poder pessoal e nos ajudarmos na construção de um forte sentido em si, na nossa própria vida, a partir dessa perspectiva interior. Então, poder pessoal, alegria, autoconfiança, que mais? Coragem, desejos, perdão, gratidão, respeito, tolerância, são palavrinhas-chave aí que podem reger muito bem o assunto quando se trata do Manipura Chakra. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva, assim é super importante para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Então, vamos juntos nessa aula sobre Manipura Chakra? Nome em sânscrito do chakra, do terceiro chakra, Manipura Chakra, que significa cidade das joias. Ele também é conhecido como chakra do plexo solar. A localização dele está bem na região do nosso estômago, ali abaixo das primeiras costelas, ali do nosso osso externo, né? Nesse centro onde começam as nossas costelas, acima do nosso umbigo, ali cerca de uns 5 centímetros, está localizado Manipura Chakra. Número de pétalas, 10 pétalas. A cor amarelo daquele sol lindo, bem dourado, Surya, né? Para quem não sabe, Surya significa sol, que é o nome do canal, Conexão Surya. O elemento dele está relacionado ao elemento fogo e o yantra, né? O que é o yantra? Vocês estão vendo ali embaixo do solzinho do slide que tem um círculo com as 10 pétalas, né? Então, isso é o yantra, é o símbolo, a imagem que representa esse chakra. Então, é uma flor de lótus com 10 pétalas, contendo um triângulo no centro e 3 símbolos que vão formar um T. E o Bidya Mantra, que é aquele mantra curtinho, aquela sonoridade, aquele som que vai representar esse chakra, Manipura Chakra, é o som de Ram. Bidya Mantra, um som, uma sonoridade curta que representa esse chakra. E agora nós vamos para o mantra, né? Que é aquele mantra maior. E aqui a gente tem o Gayatri Mantra. Então depois aqui no YouTube digita Gayatri Mantra, escuta esse mantra. Ele é tão lindo e o significado dele, a essência dele é uma invocação à luz divina para iluminar o nosso intelecto e nos guiar para um caminho correto. Muito lindo, né? Frequência 528 Hz, nota musical referente a esse chakra, Mi, cristais e pedras, citrino, fluorita amarela, heliodoro, idenita amarela, jaspe amarelo e topázio imperial. Lembrando que se você tem alguma dessas pedras, você pode ouvir esse mantra, colocar essa pedrinha nesse chakra, nessa região, fazer em posição de mãos, usar os óleos essenciais, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente quais são os óleos essenciais. Então, uma das formas também da gente sempre usar essas pedras é colocando na região desse chakra. As áreas do corpo associadas a esse chakra: sistema digestivo, estômago, intestino delgado, fígado, pâncreas, vesícula, bexiga e baços. E as glândulas endócrinas, né, o nosso pâncreas, hormônio, insulina, o sentido relacionado é a visão e alimentos restauradores. A gente fala aqui em Agni, né? Agni significa fogo. Então, quando eu estou com fogo excessivo, gástrico, né? A gente vai pensar em alimentos restauradores, como legumes e sementes. E se o meu Agni, meu fogo, ele está insuficiente, eu vou dar aquela apimentada, consumir aí um gengibre ou uma pimentinha. E vamos ao quadro dos padrões, que
Eu amo, gente. Vou falar isso toda aula. Vai chegar nesse slide e não tem como. Vou falar isso toda aula. Porque eu acho que esse quadrinho, acho não, tenho certeza, ele elucida bastante para a gente começar a observar os nossos comportamentos, as nossas condutas, se a gente está num padrão negativo ou num padrão positivo, compreendendo os padrões que estão relacionados a esse chakra. Então, padrão negativo, egoísmo, e se eu tenho um padrão positivo aí, eu tenho Karma Yoga. O que é Karma Yoga? É eu fazer as coisas sem esperar recompensas, sem pensar no resultado. A gente costuma dizer que a pessoa que ela vive uma vida de Karma Yoga, né, que ela pratica o Karma Yoga, ela dá o melhor de si, ela se preocupa com a qualidade da ação e não necessariamente com o resultado, se alguém vai me elogiar, se eu vou ganhar alguma coisa com aquilo, é fazer com o coração, a partir de uma sabedoria interior, com presença, e isso vai nos aproximar sempre à nossa natureza divina interior. Então, o Karma Yoga ele está muito relacionado a isso, a essa presença na ação, a esse coração e uma mente em equilíbrio, sábia, que é colocado em tudo aquilo que se faz, né? Dando o seu melhor sem se preocupar com o resultado, com o reconhecimento. Outro padrão, baixa autoestima, negativo. E se eu tô com esse chakra ok, eu tô ali com a minha autoestima em dia. O padrão negativo é aquela pessoa que quer reconhecimento, que busca por status, que busca por fama, e o positivo é que os meus valores eles são internos, eles dizem respeito a mim, não tem essa necessidade do externo. Negativo, poder pessoal desequilibrado, e o positivo, quando o meu poder pessoal ele está em equilíbrio. E aqui o padrão negativo a gente tem personalidade tipo A, e o positivo é aquela pessoa que tem a questão da cooperação, que está ali sempre disponível para ajudar. E o que é personalidade tipo A? A gente tem uma classificação, não existe uma categorização de personalidades, e a personalidade tipo A é aquela pessoa que ela vai ter muita necessidade de competitividade, de ambição, e aí vai ter uma tendência a sempre estar estressado, tem pressa para tudo, tudo tem que ser para ontem. Então, essas pessoas que têm essa característica de personalidade tipo A, elas vão apresentar muita impaciência, agressividade, um ritmo de vida que é completamente acelerado para alcançar os objetivos e o sucesso, e acaba, às vezes, até esquecendo de si, sobrecarregando, e aí se elevando a um alto nível aí de estresse. Continuando, padrão negativo é aquela pessoa que critica tudo, é um padrão de discriminação, e o positivo é eu aceito o outro como ele é, eu aceito a vida como ela é, eu confio nesse processo, né? Eu entendo que tal como eu tenho as minhas questões, o outro também tem a deles, e tá tudo certo, né? A gente vai caminhando aí, cada um dando o seu melhor, e não discriminando, apontando e julgando. Outro padrão negativo, isolamento. Positivo, integração social. Vocês veem que aqui eu não falo nem interação social, é integração, que é de fato se sentir integrado nos ambientes sociais, integrado com as pessoas, né, nessa relação de integração, e não só, eu estou ali, né, e pronto. Só tomar uma água aqui rapidinho. Negativos, o uso inadequado da energia, né, a gente pega aí o próprio exemplo da personalidade tipo A, que vai se desgastar, vai fazer além do que dá conta, né? E o positivo, eu tenho um equilíbrio da energia, eu consigo entender os meus limites saudáveis. Negativos, estresse crônico, e positivo, estresse saudável. Existe estresse saudável? Sim, porque às vezes nós vamos passar por situações que nos são desafiadoras e estressantes. Porém, a forma de eu lidar com isso, a forma de eu atravessar isso, é uma forma saudável, uma forma equilibrada. Negativo, pessoas com comportamentos de falta de ética, e positivo, aquelas atitudes, aquelas pessoas que são éticas. Condições de saúde física. Quando a minha saúde física não apresenta de uma forma positiva, e eu identifico isso com o meu Manipura Chakra. Quando eu estou com falta de energia, problemas digestivos, úlcera, problemas hepáticos, diabetes tipo 2, hipoglicemia, hipertensão tipo A, obesidade e inflamação. Condições de saúde psicológica, quando o meu psicológico está ali desalinhado,
que eu sinto? Aquele frio no estômago, sabe? Aquele medo, aquela coisa que é diferente de borboletas no estômago. Raiva, eu tenho muita raiva, enfraquecimento, vergonha, eu tenho uma baixa autoestima, comportamento, uma energia depressiva e, inclusive, também um narcisismo. E qual que é o arquétipo positivo desse chakra? Que é o herói espiritual. Mas, Pan, o que é o herói espiritual? É aquela pessoa que vai ter aquela fé inabalável, que vai ter coragem para se colocar diante da vida, para enfrentar os desafios. É aquela pessoa que motiva o outro, que inspira o outro, que acredita nos seus propósitos, na sua verdade interior e segue aquilo, né? Flui nesse caminho, tem a busca pelo caminho espiritual e incentiva também as pessoas nesse sentido, e sempre com muita humildade, com a capacidade também de reconhecer os seus erros, as suas imperfeições, as suas fraquezas, e adora, né, essa energia do herói espiritual, sempre adora também ajudar o outro a somar, a cooperar e não se preocupando com o reconhecimento. E o arquétipo negativo é o escravo, o déspota, é aquela pessoa tirana que coloca todas as suas vontades, tudo aquilo que quer, acima de qualquer coisa. Então, se satisfazer aí, conseguir chegar ao resultado que anseia é muito mais importante do que qualquer outra coisa. As deidades associadas, Surya, Sol, Agni, Fogo, e Sarasvati, que é a deusa que representa a sabedoria, as artes, a música, o conhecimento. Animal, carneiro, e relacionamento é eu no mundo, como eu me coloco no mundo, como eu me apresento no mundo. Ferramentas de cura, Karma Yoga, psicoterapia, yoga energético, e aí entra também outras práticas que vão desenvolver a energia, né, da pessoa, vão dar um up na nossa energia, e o Yoga Nidra, quando aí há um alto nível de estresse, que é o yoga do relaxamento, o yoga do sono. Afirmação. Eu me manifesto. Preocupações, estados de preocupação relacionados a esse chakra. Identidade pessoal, personalidade, poder e vontade pessoal, vitalidade, autovalorização, preferências e aversões, identidade social, crenças, atitudes e atividades. Então, tudo são fatores que vão trazer preocupações. Em estado de equilíbrio, como aí eu me apresento em estado de equilíbrio? Eu tenho uma harmonia interior, autoaceitação, confiança, um estado confortável em relação às experiências da vida, atrai o que se deseja na vida, gera sintonia com o presente, uso correto do poder pessoal, da personalidade, na verdade, o uso correto do poder, né, do poder pessoal, e a personalidade de uma pessoa com esse chakra equilibrado vai ser aquela personalidade calorosa, respeitosa, e aqui nesse estado de equilíbrio me soa muito positivo, muito lindo, assim, quando eu leio, né, que atrai o que se deseja na vida, gera sintonia com o presente. E é importante falar, reforçar, né, algo que eu sempre falo muito nos meus atendimentos, nas aulas, que nós somos seres vibráteis, vibracionais. Então, aquilo que eu emano, a forma como eu me relaciono, quando eu acredito na minha capacidade de cocriação, sim, que a nossa capacidade de cocriação, ela é real, as coisas vão se manifestando, né? Então, eu estou em estado equilibrado aí com o meu Manipura Chakra e tenho aí, amplio aí, não só o meu poder pessoal, mas também a minha capacidade de atrair, de cocriar aquilo que eu desejo. Afinal, eu me manifesto. Em estado desequilibrado, comportamentos de baixa autoestima, explosão de humor, aquela pessoa que, nossa, quando vê já explodiu, do nada está explodindo. Teimosia, hiperatividade, problemas relativos a controle, pessoas que têm que controlar tudo, que têm que ter controle sobre tudo, tudo tem que sair do jeito que ela quer. Excesso de esforço para agradar, né? Eu vou além da conta dos meus limites para agradar o outro. Uma condição, uma sensação de muita vergonha, né? Tem muita vergonha, abuso de poder e a incapacidade de expressar a raiva. Quando eu falo aqui incapacidade de expressar a raiva, não quer dizer no sentido de que eu tô com raiva, eu tenho que expressar, eu tenho que colocar o mundo para fora. Não, muito pelo contrário. Eu
explodo, eu exponho a minha raiva de uma forma que ela não é positiva. Eu bato muito na tecla de que todos os sentimentos, essas sensações, elas são inerentes ao ser humano. E existem formas da gente lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas angústias, com a nossa raiva, com a nossa tristeza, da gente corregular isso no nosso corpo sem ser externalizando, machucando e agredindo o outro. Isso é uma coisa também que eu trabalho muito nos meus atendimentos, que eu chamo de acolhimento terapêutico com o método MAS, Movimentos, Aromas e Sentidos. Se fez sentido para você, aqui na descrição desse vídeo tem informações de como você marcar um atendimento. Então, vamos dar sequência nessa aula. Movimentos, aromas e sentir. Sim, os óleos essenciais, essa força linda na natureza está sempre presente no meu trabalho e no método MAS. Então, óleos essenciais, para a gente amenizar, né? Quando esse chakra está energizado de uma forma intensa para mais, né? E a pessoa se apresenta de uma forma muito arbitrária, muito autoritária, voltada para as emoções, para os prazeres imediatos. Nesse caso, o óleo essencial de capim-limão, lemongrass, que para mim é o óleo do afeto, do acolhimento, ele é bem pontual, porque ele vai trazer um acolhimento, trazendo uma segurança para que essa pessoa se... acolhimento no sentido de autonutrimento, autoacolhimento mesmo, uma autonutrição. E não, para que não haja essa necessidade de ficar demonstrando as nossas qualidades, de ser elogiado, de ser reconhecido e baixar essa bolinha aí nessa personalidade, nessa atitude autoritária. Esse é o óleo, né? Aromaterapia. Eu falo, gente, nunca use um óleo essencial sem consultar um aromaterapeuta, que é diferente também de comprar óleo, porque um aromaterapeuta ele vai te fazer 1000 perguntas, várias perguntas para saber se aquele óleo enquadra em você, na sua rotina. Então, ele é um óleo que, no uso tópico, lembrando que a gente sempre vai diluir o óleo essencial, nunca vamos aplicar óleos essenciais puros na pele. Mesmo diluindo, pode ser sensibilizante à pele, esse óleo, então a gente tem que ter muita certeza da dosagem que a gente vai utilizar, e ele pode interagir com algumas medicações. Meu chakra, eu sinto que ele tá fraquinho, enfraquecido. E quando isso acontece é que há uma carência emocional, uma baixa estima, autoestima, um rancor, e a pessoa se dá muito, se doa muito para o outro, é muito permissiva, e aquela vida que é uma via só de toma, leva, a gente só dá, doa, e não recebe da gente, não recebe do outro, não tem tempo para isso, a gente está ali, vive em função. Então, o óleo de bergamota, que é o óleo do otimismo, e ele traz também uma certa proteção, ele vai incentivar a comunicação clara, a gente expor o que nos aflige e vai trazer esse controle emocional que vai trabalhar o nosso sentimento de rejeição, porque esse é um comportamento, né, de se doar demais, que está muito ligado a esse medo de não ser aceito. Ah, mas se eu não fizer, se eu não agradar, será que a pessoa vai deixar de me amar? Será que eu vou ser aceito naquele meio? E são comportamentos, gente, que também vão acontecer às vezes de forma inconsciente, porque vão vindo a nossa história de coisas que a gente vivenciou, experienciou e até mesmo sobreviveu ao longo da nossa vida, que vai fazer com que tenhamos determinados tipos de inseguranças e padrões de comportamento no nosso dia a dia. Esse óleo, ele tem a versão, em alguns fornecedores você vai encontrar a versão LFC, que é livre de furano com marino, que é igual limão. Quando você vai com limão na pele, pegou sol, mancha. Então, se o bergamota for LFC, se ele tiver no rótulo dele, que ele é LFC, ele não é fotossensibilizante. Agora, se ele não tiver e você for fazer alguma sinergia para uso tópico, até mesmo para massagear essa região do chakra, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, você tem que ter uma precaução e não se expor ao sol por 12 horas após o uso tópico, tá? E ele é contraindicado para crianças até 2 aninhos de idade. Ai, Pan, eu sinto que eu não tô nem lá intenso nesse chakra, nem lá embaixo, nem up, nem down. Eu não tô nem com ele extremamente energizado, intensificado, e também não tô com ele desenergizado, baixo. E sempre vai ter aquele óleo que é ali pro meio termo, que é para dar aquele equilíbrio, que não tô nem lá nem cá, mas que eu preciso de uma regulada, assim, de um equilíbrio nesse chakra.
Então, a gente tem aí o óleo essencial que é o de cardamomo, que ele é o óleo da gratidão e ele vai ajudar a digerir as situações emocionais e físicas, né? E quando eu falo essa palavra digerir situações emocionais e físicas, eu lembro que ele está na região do estômago, esse chakra, né? E traz os problemas de digestão, então está relacionado, já falando um pouco da linguagem do corpo das fofoquinhas, o que acontece que dói aqui, que eu não consigo digerir, né? Que torna um desequilíbrio não só físico, energético, mas que vem de um desequilíbrio de uma condição emocional. E esse óleo ele vai trazer uma energia, ele restaura a nossa energia, proporciona vitalidade e traz inspiração para o novo. É uma energia muito, muito gostosa. Contraindicado para crianças com menos de 2 anos. Como eu posso utilizar esse óleo essencial? Você vai escolher um dos três, você vai identificar lá, preciso intensificar, de reduzir a energia, ou eu quero dar aquela equilibrada, nem lá, nem cá, nem up, nem down. A gente pode fazer em posição de mãos, né? Em posição de mãos é como se fosse um reiki que eu não toco, né? Eu imponho as minhas mãos e aí tem a vibração, a energia, da energia que eu mando da minha mão com a vibração daquele óleo essencial, ou também uma massagem circular nessa região no sentido horário. E aí a região entre o nosso umbigo ali e o início da costela, né? Início da costela, ou acima do umbigo, e ele tem essa região central onde está localizado o nosso estômago. Como que eu faço isso? Você vai escolher um desses 3 óleos, pegar 10 ml de óleo vegetal da sua preferência e em 10 ml colocar somente 2 gotinhas de um desses óleos. Você vai escolher um deles. Ou uma outra forma também é por inalação, né? Você vai pegar uma fitinha olfativa, um pedacinho de papel, uma bolinha de algodão, quem tem um difusor de pessoal, que é um colarzinho onde você pinga o olhinho, ou um difusor de ambiente. Eu aqui eu tenho um que eu uso esse aqui no meu computador. Eu ligo ele no computador e coloco aqui. Quando é difusor de tomada de ambiente, você vai colocar umas gotinhas a mais. Pode colocar aí umas 3, 4 gotinhas. Mas na fitinha olfativa, você coloca ali uma, 2 gotas no máximo, mas uma gota já é o suficiente. Desliga o celular, coloca o celular no silencioso, sem televisão, você pode colocar uma musiquinha de fundo aí que traz uma conexão, você até mesmo a frequência do mantra, ou Gayatri Mantra, ou Mantra Ram, você pode colocar, né, essa opção também, pegar até inclusive a sua pedrinha, depois de ter feito a massagem, colocar lá, segurar a pedrinha lá nesse chakra, ou estar deitado com a pedrinha lá nesse chakra e inalar o seu óleo essencial. Eu considero aí uma inalação efetiva de pelo menos 5 a 10 minutos. 10 minutos é o ideal, assim, eu gosto de fazer 10 minutinhos. E você pode mantrar, pronunciar, trazer essas frases para ajudar ainda nesse processo. Eu me manifesto, eu aceito a mim mesmo, eu tenho o suficiente, eu sou o suficiente. Agora é aquele momento que se você não tá com papel e caneta aí perto, dá uma pausa nesse vídeo, pega um pedacinho de papel, uma caneta ou vai mesmo no celular aí e nós vamos para nossa avaliação. Eu vou fazer umas perguntinhas nos próximos slides e você vai marcar a resposta para cada pergunta, sim ou não. E o resultado, se você tiver 4 ou mais respostas sim, pode indicar um desequilíbrio nesse chakra. E quantas vezes fazer isso? A cada 3 meses. Agora, se você estiver numa situação muito turbulenta, faz uma vez por semana, uma vez por mês. Não tem uma regra, você vai identificar o que está acontecendo no momento da vida que você está, a relação desse momento da vida com esse chakra, e você aqui nessa aula já tem ferramentas que vão te ajudar a equilibrar. Então, bora lá, vamos para essas perguntinhas. Então, vamos lá, sim ou não para cada uma dessas perguntinhas. Você tem pouca energia? Você tem baixa autoestima? Você tem uma vontade frágil? Você se sente fragilizado, os desejos, essa propulsão para a vida fraquinha, sabe? Você fica facilmente chateado ou desanimado? Você tem vergonha de quem você é? Você é uma pessoa confiável? Você é manipulador e controlador? Aí você fala, eu não sou manipulador e eu sou controladora. Eu não sou controladora, mas sou manipuladora. Então marca sim, independente de ser um ou outro ou os dois. Você é uma pessoa que consegue relaxar?
porque tem gente que não consegue, né? Tem gente que vai estar ali na loucura, não vai conseguir parar, não vai ter essa permissão, não vai se permitir a descansar e relaxar. Você tem acessos de raiva? Você que está assistindo esse vídeo aí é uma pessoa teimosa? Você é propenso a ter problemas digestivos? Você gosta de estar sempre no controle? Eu acho que na questão de gostar, né? Tem essa necessidade de estar sempre no controle. Você tem medo de ser rejeitado? Medo de rejeição? Você é daquela pessoa que se esforça demais para agradar os outros? E aí, quantos sims, quantos nãos? Depois compartilha aqui se deu mais sim, se deu mais não. E seja sincero nesse exercício. Quanto mais sincero você for nessas respostas, mais importante é para o seu processo de equilíbrio, de autoconhecimento e de cada vez mais aí uma vida leve e harmônica. Então, nossas considerações finais. Quando a energia desse chakra está fluindo naturalmente, sem bloqueio, nada atrapalhando, a gente sente o pulso da nossa própria energia. E a gente, assim, está alavancando a nossa fonte do nosso poder pessoal. E aí, a gente cocria, a gente atrai para a nossa vida tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente merece com identidade, com determinação, sendo na nossa essência divina, sem querer receber louros, receber aplausos, reconhecimento. A gente tem aquela sensação linda, linda no sentido que de preenchimento, sabe, de leveza, que é a autossuficiência, o nosso bem-estar, a nossa relação conosco. E a gente tem o poder do desejo de ação, a integralidade para saber o rumo correto das coisas e a energia na medida certa para a gente fazer aquilo que precisa. E aí, como ressoa com você essa aula? Deixe aqui nos comentários e vamos agora conhecer nossas referências bibliográficas que nortearam aí essa aula preparada com muito amor e carinho para você, raio de sol. Lembrando que essas aulas é uma aula básica para a gente conhecer, identificar e começarmos a nos relacionar com esses pontos energéticos, com os chakras. Então, se você quiser aprofundar nesse conteúdo, em cada um dos chakras, tem aqui essa relação e essa referência bibliográfica que com certeza vai te ensinar muito mais aí para adentrar nesse universo. E gratidão a você que chegou até o final dessa aula, dessa experiência, dessa partilha. Desejo do meu coração que tenha ressoado de forma positiva e que a partir dessa compreensão aí agora já temos no canal o primeiro, o segundo e o terceiro chakra e tem uma aula também onde eu passo um pouquinho por todos eles, eu vejo, trago um pouquinho do conceito geral de todos eles. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu joinha, o seu like, curta, compartilhe, encaminhe para outras pessoas que também possam se beneficiar desse material e desse conteúdo. E lembre-se que as nossas jornadas se entrelaçam aqui. O meu coração saúda o seu coração e nos vemos em breve aqui nesse canal com muito conteúdo preparado com muito amor. Vamos juntos?